Você já pensou qual é a história da Pepsi? Bem provável que não, não é mesmo? Pode deixar que vou te contar. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. A história do farmacêutico do estado da Geórgia, John Pemberton, que criou a Coca-Cola em 1886 é bastante conhecida, mas o caminho percorrido por sua maior rival, a Pepsi-Cola, não é tão conhecido assim, mas nem por isto é menos interessante. A Pepsi-Cola nasceu de forma semelhante à Coca-Cola, também pelas mãos de um farmacêutico, Caleb Braddon, que em 1898, 12 anos depois da criação da Coca-Cola, criou Bradd's Drink, que inicialmente era vendido como um remédio para má digestão na pequena cidade de New Bern, na Carolina do Norte. Pode-se dizer que o refresco do Sr. Braddon foi criado no rastro do sucesso da Coca-Cola, assim como muito dizem que a própria Coca-Cola era uma versão refrescante, e não alcoólica, de uma conhecida bebida europeia, o vinho Mariano, que usava folhas de coca do altiplano andino em sua composição. Logo, o Bradd's Drink recebeu a marca Pepsi-Cola, já que os ingredientes emulavam a ação da pepsina, uma enzima digestiva, e nozes de cola. Durante as primeiras décadas do século XX, mesmo com relativo sucesso, a Pepsi-Cola Company entrou em falência por 2 vezes, tendo como principal motivo uma especulação mal feita em torno dos preços do açúcar, um de seus principais ingredientes. Por 2 vezes, em 1922 e 1933, a Coca-Cola Company teve a oportunidade de comprar a Pepsi-Cola Company, mas recusou. Foi então que a empresa foi vendida para a Loft Inc., uma produtora de doces que substituiu suas máquinas de Coca-Cola pela Pepsi-Cola em todas as suas unidades. Por 2 vezes a Coca-Cola perdeu a oportunidade de comprar a maior concorrente. Durante a década de 40, o novo presidente da Pepsi-Cola Company, Walter Mack, teve outra grande ideia. Ele resolveu investir no mercado afro-americano, que na época ainda sofria com a segregação racial em vários estados, principalmente na Geórgia, berço da Coca-Cola. Foi nesta década que os posters e cartazes de pontos de venda da Pepsi mostravam famílias afro-americanas consumindo o produto. Nem é preciso dizer que a ideia foi bem sucedida, alavancando as vendas nos Estados Unidos, principalmente quando na mesma época o Conselho da Coca-Cola apoiou o governo segregacionista do estado da Geórgia, além de não contratar em suas fábricas trabalhadores negros. Mesmo assim, pressões de parte da sociedade fizeram com que a Pepsi encerrasse esta fase de marketing racial, com medo de que a bebida ficasse estigmatizada como um produto consumido apenas pela parcela negra da população. Lamentável pensamento, mas lembremos que era o final da década de 40. Outro momento importante na história das empresas foi o lançamento dos refrigerantes Diet quase que simultaneamente em 1963, e que fazem uma acirrada disputa por mercado até hoje, ganhando cada vez mais espaço frente aos sabores tradicionais. A guerra de marketing entre a PepsiCo, corporação criada em 1965, e a The Coca-Cola Company continuou acirrada nas décadas seguintes. Tornou-se difícil achar um evento esportivo onde uma das duas marcas não aparecesse como patrocinador oficial, e os comerciais de TV ficavam cada vez mais sofisticados. A inovação do marketing da Pepsi teve seu ápice em 1972, quando foi feito um acordo de distribuição do refrigerante na Rússia, berço do comunismo, onde a Coca-Cola era vista como o símbolo máximo do capitalismo. Hoje sabemos que o acordo só ocorreu pois a PepsiCo adquiriu os direitos de distribuição mundial da vodka russa Stolichnaya, numa outra demonstração da criatividade de sua equipe de marketing. O namoro entre Pepsi e União Soviética já vinha de longa data. Nesta foto histórica de 1959, Don Kendall da Pepsi serve o líder soviético Nikita Khrushchev, sob o olhar do então jovem vice-presidente Richard Nixon. Seguindo esta estratégia de sucesso, a PepsiCo fez acordos com o governo da Índia e forneceu um grande patrocínio para a equipe nacional de cricket do Paquistão, que ajudou a conquistar a liderança no mercado destes países. Também no mundo árabe, que tem como principal mercado a Arábia Saudita, a Pepsi é bem forte. Como efeito colateral deste relacionamento com o mundo árabe, em Israel a Pepsi é bastante boicotada. Foi numa outra campanha com o astro Michael Jackson, em 1984, que ocorreu o acidente que acabou queimando os cabelos e couro cabeludo do astro pop, que oficialmente é vista como o início das excentricidades de Michael em relação à sua aparência, talvez pela extensão dos danos ter sido mais séria do que a mídia nos fez acreditar. Enquanto a PepsiCo ainda controlava os danos do incidente com Michael Jackson, foi surpreendida por uma ação da Coca-Cola que acabou sendo um grande golpe de sorte.
motivada por uma série de degustações cegas que a PepsiCo patrocinava entre Pepsi e Coca-Cola pelos Estados Unidos, e outras pesquisas feitas alguns anos depois, as quais também concluíram que o público americano preferia o sabor da Pepsi. A Coca-Cola fez um de seus maiores e mais desastrados lançamentos de sua história, a New Coke. Querendo passar uma imagem de renovação e jovialidade, a Coca-Cola mudou a fórmula de seu refrigerante, deixando mais parecido com a Pepsi. Os fãs da Coca-Cola, é lógico, odiaram, e alguns meses depois a Classic Coke foi relançada para nunca mais sair do mercado. Hoje, a New Coke é apenas uma lembrança amarga para a Coca-Cola e uma doce recordação para a PepsiCo, que pode dizer que houve um tempo em que a Coca-Cola mudou seu produto para aproximá-lo da Pepsi, sem sucesso. Mas a Pepsi também teve seu super fracasso. Em 1992, lançou no mercado a Crystal Pepsi, um refrigerante com sabor de Pepsi, sem cafeína e totalmente transparente. O fracasso foi instantâneo e a marca descontinuada um ano depois. Em 2008, pesquisas indicavam que a Coca-Cola tinha 42% do mercado americano de refrigerantes e a PepsiCo 31%. Mas quando falamos das corporações The Coca-Cola Company e PepsiCo, a história é outra. A PepsiCo tem várias marcas de sucesso nos Estados Unidos e no mundo. Elma Chips, Quaker, Gatorade, Tropicana, Doritos, Ruffles, entre outras, são de sua propriedade, o que a torna um gigantesco grupo industrial, com faturamento de 57 bilhões de dólares nos Estados Unidos, contra pouco mais de 35 bilhões da The Coca-Cola Company. A PepsiCo emprega 294 mil pessoas contra 139 mil da Coca-Cola em território americano. No Brasil, outras marcas conhecidas do público são propriedade da PepsiCo: Coqueiro, Lipton, Toddy, Quero Cocô e H2O. São algumas delas. Além disto, foi da PepsiCo que saiu a Yum Brands, dona de várias redes famosas de fast food, como Taco Bell, Pizza Hut e KFC, só para dizer as marcas famosas no Brasil. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!